No extremo norte do Brasil, em uma das regiões mais isoladas e preservadas da Amazônia, uma notícia começou a mudar a forma como o país enxerga o seu próprio futuro energético. O Amapá, um estado historicamente marcado por dificuldades de infraestrutura, dependência econômica de repasses federais e pouca industrialização, entrou repentinamente no mapa global do petróleo. As primeiras estimativas, ainda imprecisas mas carregadas de expectativa, falam em bilhões de barris de óleo equivalente na chamada margem equatorial, área marítima que se estende do Rio Grande do Norte até a foz do rio Amazonas. Para os amapaenses, isso não é apenas um dado técnico, é a promessa de uma transformação social e econômica capaz de alterar completamente o destino do estado. Para o Brasil, é a possibilidade de abrir uma nova fronteira petrolífera comparável ao pré-sal, em um momento em que o país busca consolidar sua soberania energética em meio às pressões da transição ecológica global. O ponto central dessa descoberta está localizado em blocos marítimos próximos à foz do Amazonas, em águas ultraprofundas, onde a geologia guarda semelhanças com a Guiana e o Suriname, países vizinhos que nos últimos anos viraram grandes produtores após descobertas de campos gigantescos. Essa proximidade geológica aumenta o otimismo. Se ali funcionou, por que não funcionaria do lado brasileiro? O governador do Amapá chegou a anunciar números surpreendentes, mais de 5 bilhões de barris apenas em um bloco específico, e estimativas mais amplas falam em até 16 bilhões em toda a área da margem equatorial. Há quem fale em potencial ainda maior, com alguns estudos comparando as reservas amapaenses às de países do Oriente Médio, sugerindo que a costa do Amapá poderia guardar mais petróleo do que o Emirado de Dubai. Mas para além da grandiosidade dos números, o que essa possível reserva significa para um estado como o Amapá? Trata-se de um território onde a economia ainda é frágil, onde a população convive com altos índices de desemprego, onde serviços básicos muitas vezes não chegam a todos. A injeção de recursos proveniente de royalties do petróleo, se bem administrada, poderia financiar um salto de qualidade em infraestrutura, educação, saúde e geração de empregos. Seria a chance de o Amapá deixar de depender de Brasília e assumir protagonismo como polo estratégico de energia para o Brasil e para o mundo. Só que essa promessa, como a história mostra, sempre vem acompanhada de riscos. O licenciamento ambiental tornou-se o grande ponto de tensão desde o início das discussões. O IBAMA exige estudos detalhados de impacto, porque a região da Foz do Amazonas é extremamente sensível, marcada por ecossistemas únicos, fauna marinha rica e comunidades tradicionais que dependem diretamente do equilíbrio da natureza para sobreviver. Ribeirinhos, pescadores e povos indígenas estão entre os mais vulneráveis a qualquer acidente. Basta um vazamento de grandes proporções para comprometer manguezais, praias, sistemas de pesca e até mesmo o equilíbrio de espécies migratórias que cruzam aquele trecho de oceano. Não é apenas uma questão local. Um acidente ali teria repercussões internacionais, dado que a Amazônia é símbolo global de biodiversidade e preservação. Por outro lado, a Petrobras vem se preparando para dar uma resposta a esses temores. A estatal anunciou a implantação de uma das maiores estruturas de resposta a emergências ambientais já vistas no país, incluindo embarcações, helicópteros, bases de apoio em Oiapoque e centros de despetrolização capazes de agir rapidamente em caso de vazamento. Trata-se de um movimento calculado para mostrar ao governo federal, ao IBAMA e à opinião pública que a exploração pode ser feita com segurança, incorporando protocolos modernos, monitoramento contínuo e tecnologia de ponta. O embate entre economia e meio ambiente não se dá apenas em termos técnicos, mas também políticos. De um lado, senadores, deputados e o governador do Amapá defendem com firmeza a exploração, alegando que negar esse direito ao Estado seria condená-lo ao atraso. Eles argumentam que o petróleo pode gerar empregos em massa, financiar universidades, atrair novas empresas e tornar o Amapá uma referência em energia. Do outro, ambientalistas e até setores do próprio governo federal, como o Ministério do Meio Ambiente, manifestam preocupação com o risco de abrir uma nova frente de petróleo em plena Amazônia, justamente em um momento em que o mundo pressiona por descarbonização e redução do uso de combustíveis fósseis. Essa tensão revela um dilema profundo. Enquanto países ricos cobram que o Brasil preserve sua natureza, eles mesmos continuam explorando suas reservas e garantindo segurança energética para suas populações. Por que o Brasil deveria abrir mão de sua própria riqueza? Essa é a pergunta que ecoa nos discursos dos defensores da exploração. Do ponto de vista econômico, os números impressionam. Um investimento inicial de cerca de 2 bilhões de dólares já foi reservado pela Petrobras apenas para a fase exploratória, que inclui perfuração de poços, infraestrutura de apoio e estudos ambientais. Caso as reservas sejam confirmadas, a fase de produção pode exigir cifras ainda maiores, atraindo empresas internacionais, parcerias estratégicas e até mesmo competidores globais interessados na fatia desse novo mercado. Os royalties gerados poderiam transformar o orçamento estadual, elevando o PIB do Amapá a patamares inéditos. Municípios costeiros que hoje enfrentam carências básicas poderiam ver escolas, hospitais e obras de saneamento saírem do papel com recursos do petróleo. Mas a experiência de outros estados petrolíferos brasileiros mostra que a abundância de recursos não garante automaticamente desenvolvimento. O Rio de Janeiro é um exemplo clássico. Mesmo sendo o estado que mais arrecada com petróleo, convive com crises financeiras, desigualdade e serviços públicos precários. O risco de o Amapá repetir esse modelo é real se não houver planejamento e gestão rigorosa. O petróleo pode ser uma bênção, mas também pode se tornar uma maldição se for mal administrado, gerando dependência econômica, corrupção e desperdício. No plano internacional, a descoberta do Amapá coloca o Brasil em uma posição ainda mais estratégica no mercado global de energia. Em um cenário de incertezas, com guerras, sanções e instabilidade em países produtores, reservas seguras e exploráveis em território brasileiro são vistas com grande interesse por parceiros estrangeiros. Ao mesmo tempo, a pressão por energias renováveis se intensifica. O paradoxo é claro. O Brasil é líder em matriz energética limpa, com destaque para hidrelétricas e biocombustíveis, mas agora pode se tornar ainda mais dependente de combustíveis fósseis se optar por explorar em grande escala a margem equatorial. Esse dilema ecoa nas discussões sobre transição energética. Como conciliar exploração petrolífera com os compromissos de redução de emissões de carbono assumidos pelo país? Os próximos anos serão decisivos.
A perfuração de poços exploratórios pode começar ainda em breve, caso as licenças sejam concedidas. A partir daí, o Brasil terá dados mais concretos sobre o tamanho real das reservas. Se confirmadas as projeções otimistas, o Amapá poderá entrar em uma corrida para estruturar portos, oleodutos, bases de apoio e toda a logística necessária para escoar a produção. A cidade de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, pode se transformar em um centro estratégico, recebendo investimentos bilionários e mudando radicalmente sua realidade. No entanto, esse processo também exigirá cautela para não gerar colapso social, como costuma ocorrer quando regiões isoladas recebem influxos súbitos de capital e população. A narrativa que se constrói em torno do petróleo no Amapá é, portanto, maior do que barris e cifras. Ela envolve identidade, soberania, justiça social e a relação do Brasil com o mundo. É a chance de mostrar que é possível explorar de forma responsável, criando benefícios concretos para a população local, preservando o meio ambiente e se preparando para um futuro energético que, inevitavelmente, terá que ser mais sustentável. A decisão sobre o que fazer com essa riqueza caberá ao país, mas principalmente ao povo amapaense, que terá de cobrar dos governantes um compromisso claro com a transparência, a preservação e a boa gestão. No horizonte, o mar do Amapá permanece silencioso, escondendo sob suas águas profundas um potencial capaz de reescrever histórias. Mas como toda grande promessa, o petróleo carrega consigo o peso da escolha. Ou será uma fonte de prosperidade e orgulho, ou pode se transformar em mais um capítulo de frustração e destruição. A pergunta que fica é simples e ao mesmo tempo complexa. O Amapá está pronto para lidar com essa riqueza? O Brasil está pronto para equilibrar suas ambições econômicas com suas responsabilidades ambientais? O tempo, mais do que nunca, será o juiz dessa nova fronteira energética.